questionamento que você tinha interno e que o Eduardo falou isso com você sem você precisar de dialogar, sem você precisar de falar sobre isso para ele? Sim, quando eu cheguei lá, ele já me deu mais ou menos uma linha. Você espera um minuto, deixa eu pensar aqui o que é o seu problema e você me fala se eu estou errado. E realmente o que ele falou é bem na linha do que eu tenho passado mesmo. E as respostas que ele me deu me ajudou bastante. A dor física, emocional? Mais emocional, assim, eu sinto assim, muita tristeza, dificuldades do dia a dia. E ele me deu uma orientação bem nessa linha do que eu estava procurando mesmo. E você se sentiu bem? Muito, ele tem uma energia maravilhosa. Fala meus amigos, minhas amigas, muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Hoje nós vamos tratar aqui de um assunto muito complexo, muito polêmico, que é o aborto. Infelizmente, o nosso tema do vídeo de hoje, o aborto, se tornou uma questão ideológica e a questão espiritual ficou de lado nessa discussão. Escolha da mulher? Esse é um direito? Não, não é, pois ninguém tem o direito sobre a vida ou a morte de um semelhante, ainda mais de um filho. Esse vídeo, pessoal, não vai tratar especificamente das consequências espirituais do aborto, tanto para a mãe como para o filho, mas nós sabemos que sim, há essas consequências. Nós sabemos também que há os pais que cometem um aborto, que são aqueles homens que simplesmente abandonam as mulheres quando ela está grávida, mas nós vamos trazer um vídeo falando sobre tudo isso, especificamente sobre essas consequências espirituais, tanto para a mulher quanto para o homem que comete esse ato de abandonar a mulher naquele momento que ela mais precisa. Mas hoje aqui é um vídeo diferente, eu vou apresentar esse vídeo para vocês de uma maneira diferente. Eu vou ler o trecho de um livro que é Missionários da Luz, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, quando o André Luiz participou do resgate do espírito de um irmão que, aos 7 meses de gestação, teve essa sua oportunidade de reencarnar interrompida devido à irresponsabilidade daquela mulher que iria ser a sua mãe. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dá um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, porque assim você vai estar ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Pois bem, pessoal, aqui está o meu livro, Missionários da Luz, está até um pouquinho gasto, né? É de tanto ler. Eu leio esse livro aqui com muita frequência. E nesse trecho que eu vou trazer para vocês, nós teremos a participação dos espíritos André Luiz, Alexandre, que é o seu instrutor, Apuleio, que é quem irá fazer o resgate, Volpine, o espírito que irá reencarnar, mas que vai ter então essa oportunidade interrompida, e Cesarina, que é a mãe que irá sofrer o 3º aborto devido a uma vida totalmente desregrada, uma vida de excessos que ela insiste em viver. Pois bem, pessoal, eu vou fazendo aqui a leitura e vou fazendo os comentários aqui com vocês, mas só para situar vocês é o seguinte: nesse trecho, André Luiz ele acompanha então o seu instrutor, Apuleio, nesse resgate. André Luiz ele havia participado de todo o processo de reencarnação de um outro espírito, ele havia observado um processo bem tranquilo, bem comum, que acontece sempre, porém os seus instrutores acharam por bem que ele acompanhasse um caso oposto, um caso em que essa reencarnação não iria dar certo, justamente pelas atitudes da mãe. Então, nesse trecho aqui, eu separei, algumas linhas para ler para vocês, não vou ler o capítulo inteiro, mas começa assim: entretanto, seria justo observar-se algum processo diferente dos que existem por aí há centenas, em que somos defrontados por obstáculos de toda espécie. Então aqui eles estão dizendo que seria bom que o André Luiz observasse então esse processo tão complicado de reencarnação que não irá acontecer. Não terá você presentemente um caso dessa ordem onde André possa recolher as lições precisas? Temos sim, esclareceu Apuleio. Atenciosamente, temos o caso Volpine.
E porque Alexandre ignorasse o processo a que se referia, continuou. Lembrando aqui, né, pessoal, que Alexandre é o instrutor de André Luiz, Apuleio o espírito que irá realizar esse resgate. Então, como Alexandre não sabia ainda do caso, Apuleio lhe conta como que está a situação. E é o seguinte: logo depois de organizar as bases de Segismundo, que é o outro caso que André Luiz acompanhou, ocupei-me de outros serviços na mesma natureza, e entre esses foi confiada à nossa vigilância a tarefa relativa ao irmão que mencionei. Creiam que tudo movimentamos no setor de assistência para evitar o fracasso do trabalho. Entretanto, tenho a experiência por absolutamente impraticável. Então, pessoal, veja como o plano espiritual sempre tenta nos ajudar. Mas é óbvio, para que essa ajuda chegue, nós precisamos querer. Não adianta a gente querer ajudar alguém que não quer ser ajudado. Bom, pessoal, continuando. Quer dizer, então, disse o meu instrutor com sabedoria, que a futura mãe não correspondeu à expectativa do nosso plano de ação. Isto mesmo, prosseguiu o interlocutor. Enquanto os desequilíbrios se localizam na esfera paternal ou precedem da influência de entidades malignas, simplesmente há recursos a interpor. No entanto, se a desarmonia parte do campo materno, é muito difícil estabelecer proteção eficiente. Então veja bem, pessoal, até esperado pelo plano espiritual que todos esses desajustes aconteçam pela parte do pai. E óbvio que ele vai ter que responder por isso, e vai responder de uma maneira bem incisiva. Mas quando esse desajuste parte da mãe, da mulher, então a ajuda do plano espiritual é muito mais difícil de acontecer, é muito mais difícil de ter resultados. Bom, a pobre criatura, a mãe, por 2 vezes sucessivas provocou o aborto inconsciente pelo excesso de leviandades e, atualmente, será vítima das próprias irreflexões pela 3ª vez, segundo parece. Debalde temos oferecido o socorro de que podemos dispor. A infeliz deixou-se empolgar pela ideia de gozar a vida e irmanou-se a entidades desencarnadas da pior espécie que, para acentuar os seus planos sombrios, separaram-na do próprio companheiro, ansiosas por lhe precipitar o coração na esfera das emoções baixas. Olha só, pessoal, quando nós não buscamos a nossa reforma íntima, nós começamos a ter a influência, então, dos obsessores. E quando essa influência é muito grande, eles conseguem coisas significativas. Nesse caso aqui, conseguiram até afastar a mulher, a mãe do seu marido, porque provavelmente o marido iria tentar instruir ela da melhor maneira possível para que ela pudesse levar então essa gravidez até o final. Continuando aqui, pessoal. Enquanto Alexandre ouvia em silêncio, Apuleio continuou, depois de longo intervalo. Volpini atingiu agora o 7º mês de gestação na nova forma física, mas a noite próxima será decisiva para ele. Já recebi um apelo dos colaboradores que ficaram nas imediações do caso, em serviço ativo, no sentido de evitar certas extravagâncias da futura mãe, projetadas para hoje. Entretanto, não creio sejamos por ela obedecidos. A organização fetal não se encontra em condições de suportar novos desequilíbrios e, se a pobrezinha não despertar para o dever, abrirá ainda hoje uma 3ª falência. Olha só, pessoal, a gente já vem falando isso aqui no canal, né? Nós recebemos influência tanto dos bons espíritos, como nós podemos ver aqui, que eles estão tentando ajudar a mãe, mas também recebemos influência dos obsessores. Então nós precisamos saber em qual frequência nós estamos vibrando, porque dependendo dessa frequência, nós vamos sempre dar ouvidos a um ou a outro. Nesse caso aqui, ela está sempre dando ouvidos então a esses obsessores. Continua. Com efeito, à noitinha, chegávamos Apuleio, 2 companheiros dele e eu, o André Luiz, a uma residência confortável e de aparência distinta. O grande relógio de parede mostrava 20 horas menos 5 minutos. Seguindo o diretor, penetramos um aposento bem mobiliado, onde se encontravam 3 entidades desencarnadas,
de horrenda figura que, em virtude do baixo padrão vibratório, não perceberam a nossa presença. Conversavam entre si, combinando medidas detestáveis que não cabe relacionar aqui. A certa altura da palestra, porém, referiam-se ao caso da reencarnação de maneira franca. Não sei, comentou um daqueles perversos inimigos do bem, por que a arte infernal vem resistir no intruso. Despejá-lo-emos na primeira oportunidade. Quando isto ocorre, disse outro, é que há mãos de anjos trabalhando por trás. Pois que vão para o inferno, exclamou o que parecia mais cruel. Veremos quem pode mais. Cesarina já nos pertence 90%. Atende perfeitamente aos nossos propósitos. Por que um filho intrujão em nossos planos? É preciso combater até ao fim. No entanto, considerou o terceiro, que até então se mantinha em silêncio. Há mais de 6 meses estamos trabalhando em vão por alijá-lo, mas temos conseguido muito, tornou-o mais revoltado. Não creio que ele se possa aguentar por mais muito tempo. Talvez hoje façamos o resto. Um filho viria roubar-nos talvez a boa companheira com que contamos agora. Todas as atenções dela convergeriam para ele e o nosso prejuízo seria enorme. Mas, se existem mãos de anjos trabalhando, temos mãos de demônios para agir também. Já vencemos 2 vezes, por que não vencer agora igualmente? E se o filho vier? Considerou um dos interlocutores. Certamente virá o esposo de regresso. Não poderemos conservá-lo à distância por mais tempo caso isso se verifique. Isto nunca, respondeu o adversário mais feroz, com inflexão sinistra. Pessoal, olha só então que incrível. Quando nós não buscamos então a nossa reforma íntima, nós começamos a ter a influência desses espíritos inferiores, porque geralmente são espíritos que necessitam ainda das coisas materiais. Eles têm necessidades materiais, mas não têm mais o corpo físico. Então eles se fazem valer dos encarnados para que essas necessidades, esses desejos sejam saciados. E para isso eles fazem de tudo. Nesse caso aqui, eles já haviam influenciado a Cesarina a essa vida de excesso até que ela cometesse, mesmo que involuntariamente, 2 abortos, e agora eles estavam trabalhando para que o terceiro acontecesse, para que ela não fosse mãe, para que a atenção dela não fosse dispensada ao filho e para que ela não abandonasse essa vida que fazia com que os desejos deles fossem totalmente satisfeitos. Continuando, pessoal. O aposento mantinha-se absolutamente desguarnecido de defesas magnéticas e não se via o movimento de visitação espiritual da esfera superior que caracterizava a formação do novo corpo de Segismundo. Aqui o André Luiz está fazendo uma comparação com o outro caso que ele participou. Como era uma casa feliz, um casal que se respeitava, então aquela casa tinha uma proteção espiritual. Aqui isso não acontecia, porque Cesarina ela havia se associado, então mesmo que sem saber, a esses espíritos obsessores. Então ficava muito difícil para que o plano espiritual, para que os espíritos superiores pudessem agir ali naquele momento. Então André Luiz começa a indagar. Mas a futura mãe não dispõe de relações em nossa esfera, ou seja, com os mentores, com os espíritos superiores, né, pessoal? E aí a resposta é: de qualquer modo, respondeu ele, sempre temos bons amigos na zona superior àquela em que nos encontramos. Todavia, em certas circunstâncias, afastamo-nos voluntariamente deles. Cesarina poderia contar com diversas amizades, no entanto, ela mesma se incumbe de obrigá-las à ausência. Olha só, pessoal, que coisa. Todos nós temos então esses espíritos amigos nas esferas superiores, mas não adianta. Se a nossa vibração for com os obsessores, esses nossos amigos, esses corações amigos, nada podem fazer para nos ajudar, né? Então André Luiz continua. Impressionado, considerei. Não terá ela, contudo, um pai ou uma mãe em nossos círculos espirituais que tome a si o sacrifício de defendê-la? Tem um pai que a estima com extremos de afeto, esclareceu o diretor. No entanto, sofria imerecidamente pela filha leviana e grosseira, e tanto padeceu por ela que
que os seus superiores em nossa colônia espiritual submeteram-no a tratamento para ouvido temporário da filha querida, até que ele possa se recordar e se aproximar dela sem angústias emotivas. Olha só, pessoal, aqui no canal sempre é dito que nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós pensamos em relação aos nossos entes queridos desencarnados, porque tudo que nós pensamos e sentimos aqui chega até eles. Olha só esse caso aqui. Essa vida leviana da Cesarina chegava até o pai dela no plano espiritual e ele sofria muito com isso ao ponto de adoecer. Então olha só como é sério, como nós temos então essa responsabilidade quanto aos nossos irmãos desencarnados. Então André Luiz continua o relato. Nesse instante, Cesarina penetrou no quarto seguida dos espíritos construtores que velavam por Volpine, o reencarnante. Então ela entrou no quarto junto com os espíritos superiores que estavam tentando ajudar. Enquanto a senhora se sentava à frente de grande espelho, dando início a complicados arranjos de apresentação festiva, os cooperadores de Apuleio se aproximaram, saudando-nos atenciosos. Infelizmente, disse um deles ao chefe, a situação é muito grave. É impossível prosseguir nosso esforço de assistência com o êxito desejável. Nossa irmã afunda-se cada vez mais nos desequilíbrios destruidores. Unindo-se voluntariamente, e indicou as entidades viciosas que a cercavam, a estes adversários infelizes, entregando-se agora a prazeres e abusos de toda sorte. Seus desvios sexuais nos últimos dias têm sido lastimáveis e enorme é a quantidade de alcoólicos aparentemente inofensivos de que tem feito consumo sistemático. Aliados semelhantes distúrbios às vibrações desordenadas do plano mental, vemos que a posição de Volpine é insustentável, não obstante nossos melhores esforços de socorro. Apuleio ouviu as graves notificações em silêncio e observou em seguida. Já sei o que se projeta para esta noite. Sim, considerou o interlocutor. Apelamos para a sua autoridade, porque a organização fetal não poderá resistir a uma nova investida. Então, pessoal, vejam só. Mais uma investida, mais uma noite de desvios de Cesarina e o seu filho não teria mais oportunidade de reencarnar. Então, nesse momento aqui, André Luiz é convidado a examinar a gestante. Lembrando, ele era médico enquanto encarnado aqui na Terra, né? E o relato dele é o seguinte. O diretor convidou-me a examinar a gestante. Ao lado dela permaneciam as entidades inferiores a que me referi, que demonstravam absoluta ignorância de nossa presença. Cesarina, com excessivo cuidado das mulheres demasiadamente vaidosas e inscientes da responsabilidade moral, utilizava certos recursos para disfarçar o aspecto da gravidez adiantada, deixando adivinhar que se preparava com esmero para uma noitada de fortes emoções. Fixei minha atenção no feto, auxiliado pelo chefe dos construtores, mas não pude esconder minha surpresa e compaixão. A forma física embrionária demonstrava manchas violáceas, revelando dilacerações. Pequeninos monstros, somente perceptíveis ao nosso olhar, nadavam no líquido amniótico, invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte do delicado alimento reservado ao corpo em formação. Toda a placenta era assediada por eles, provocando-me terrível impressão. Percebi, pela intensa anormalidade dos órgãos geradores, que o aborto não poderia demorar-se. Apuleio igualmente, endereçando-me expressivo gesto com a cabeça, acusava forte preocupação. Abandonou subitamente o exame e falou-nos. Se a infeliz, obcecada pelos prazeres criminosos, não se detiver nesta noite, a organização fetal será expelida até amanhã. Que coisa, hein, pessoal? Olha só o que o processo de obsessão e essa vida desregrada podem causar ao filho que está sendo gerado. São observações que apenas a doutrina espírita pode nos trazer e de primeiro momento causa até um choque em nós, principalmente quem é pai, quem é mãe, né, que quer sempre ver o filho bem. E então nós conseguimos ver aqui como que a mulher que está grávida e não se cuida,
o mal que ela pode fazer a esse filho que está sendo gerado. Bom, continuando então, Cesarina ainda está se aprontando para sair. Cerrando o pequeno estojo de perfumes, Cesarina abraçou a velha amiga desapontada e despediu-se. Aqui, pessoal, eu pulei um pouco essa parte porque ela é longa, mas os espíritos superiores, eles se fizeram valer de uma amiga de Cesarina, que sempre tentava dar bons conselhos a ela. Ela foi até lá no quarto, pediu para que ela não saísse porque ela estava grávida, mas Cesarina não deu ouvidos a ela. Essa foi a última tentativa que os mentores fizeram para tentar demover essa futura mãe dessa ideia de sair, de continuar nessa vida de excesso, mas foi em vão. Adeus, voltarei mais tarde, não tenho tempo a perder, ela disse então à amiga. O veículo rodou a caminho das avenidas asfaltadas. As entidades perturbadas seguiram no carro célebre, mas nós, esperando as manifestações de Apuleio, ali permanecemos aguardando-lhe a palavra. Algo triste, o chefe de serviço dirigiu-se aos colaboradores, declarando: podem regressar à nossa colônia, em descanso. Nada mais tem que fazer por agora. O dever de todos foi bem cumprido. E olhando para mim, significativamente acrescentou: irei eu mesmo, em companhia de André, buscar Volpini para recolhê-lo em lugar conveniente. O ambiente era de consternação, porque se os espíritos superiores são equilibrados, não são insensíveis. Acompanhei Apuleio durante longos minutos de silêncio, penetrando em seguida numa casa de barulho ensurdecedor. O grande salão e departamentos reservados estavam repletos de homens e mulheres inquietos, excitados pela música barulhenta e estonteadora. Mas a assembleia de desencarnados de condições grosseiras era muito maior, tomada da mesma alucinação de perigoso prazer. Mantenha-se indefensiva, advertiu-me o diretor. São poucos os desencarnados com reduzido tempo de experiência que podem penetrar em ambientes como este para serviço de proteção. Era um ambiente tão carregado com uma energia tão negativa que mesmo espíritos superiores, muitos deles não conseguiam entrar naquele local. Apenas alguns, já com experiência de realizar tal trabalho, conseguiam penetrar então nesses ambientes. Não nos cabe descrever as paisagens tristes desdobradas ao nosso olhar. Cumpre-nos tão somente esclarecer que não tivemos dificuldade para encontrar Cesarina em companhia de um cavalheiro menos escrupuloso, entre finas taças de alcoólicos elegantemente disfarçados. Bom, então agora aqui vai acontecer o resgate, pessoal. Apuleio aproximou-se e retirou Volpini, que a ela se abraçava como criança semiconsciente. Em seguida, viu aplicar passes magnéticos em toda a região uterina, empregando infinito cuidado. Retomando Volpini, que confiara as minhas mãos para poder operar com eficiência, falou-me calmo. Desliguei o reencarnante do santuário maternal. Entretanto, não deveríamos esquecer de ministrar o devido socorro à mãe invigilante. Ela precisa continuar a luta terrestre quanto possível para aproveitar alguma coisa da oportunidade. Retiramo-nos conduzindo o companheiro, prematuramente desligado, a uma organização socorrista, mas, depois de atender a todos os deveres que me competiam, desejei, na qualidade de médico, observar o que se passava com a pobre mulher fracassada em sua missão sublime. Nas primeiras horas da manhã, dirigi-me à residência que visitáramos na véspera. Com grande surpresa, porém, verifiquei que Cesarina não se encontrava em casa. Não se passaram muitos minutos e uma vizinha interpelava a senhora que Apuleio influenciara, perguntando-lhe o que eu desejaria saber. Essa senhora é a amiga, então, que os mentores tentaram utilizar para demover Cesarina da ideia de sair aquela noite, né? Cesarina explicou à matrona, preocupada.
Na manhã de hoje foi recolhido a uma casa de saúde em estado grave. No decorrer da rápida conversação, recolhi as informações necessárias relativamente ao endereço e procurei visitar incontinente a infeliz criatura que deixáramos na festa elegante da véspera. Fortemente impressionado, vim a saber que Cesarina, em gravíssimas condições, acabava de dar à luz a uma criança morta. É um pouco chocante até, né, pessoal? Nós precisamos entender então aqui o seguinte, pessoal. Existe o aborto espontâneo, que é aquele aborto que não é provocado pela mãe, nem é da vontade dela. Por algum motivo esse aborto acontece. Óbvio e evidente que nesse caso não vai haver consequência nenhuma. Era para isso acontecer. Já estava previsto, já estava programado para que isso acontecesse. Mas nós temos o aborto consciente, que é quando aquela mãe, aquela mulher tem o desejo de se livrar do filho, ou vive uma vida totalmente desregrada como Cesarina, que vai fazer com que o aborto aconteça. Nas duas últimas situações haverá consequências sérias para a mulher, tanto no plano espiritual como na próxima encarnação. Também haverá consequências para o homem, para o pai, caso ele seja negligente com esse filho e com essa mãe. Mas como já foi dito no início do vídeo, pessoal, então o canal Espírita vai trazer aqui para vocês um futuro vídeo falando especificamente sobre as consequências espirituais do aborto, tanto para a mulher como para o homem, que mais uma vez pode ser negligente, com isso pode influenciar nesse aborto. Vamos falar também nesse futuro vídeo sobre o aborto espontâneo, né? Esse aborto consciente, o aborto devido à vida desregrada, de excesso. Vamos falar também da gravidez quando ela ocorre devido ao estupro, ou, por exemplo, a gravidez que vai gerar algum risco para a mãe. Enfim, nós vamos trazer tudo isso em um futuro vídeo. Esse vídeo de hoje eu quis trazer para vocês para que a gente pudesse ter uma pequena noção do que acontece em um aborto do plano de vista espiritual. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aqui se você já está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.